muito bem. Então, deixa eu ver aqui. Vou começar esse comentário geral agora sobre as poéticas, mas respondendo a pergunta do Humberto sobre a figura que eu comentei. Humberto, a figura sintática é a litotes. A figura de pensamento é a ironia, né? Uma dá razão à outra. Nesse caso, no caso do texto do André Santana, a ironia se constrói por meio de figuras sintáticas diversas que ele vai operando em cada conto. No caso do O Brasil Não é Ruim, a figura é a litotes, é essa figura de negação, né? Ela diz a verdade pelo seu contrário. Então, ela afirma tudo pelo oposto. A litotes é uma figura sintática porque ela se dá no sintagma, né? Na organização da frase. Então, ela se materializa de modo lexical e ela impacta na estrutura morfossintática da frase. É redundante o que eu estou falando, né? Mas ela impacta na estrutura morfossintática da frase. E com isso, ela cria uma figura de pensamento, que é a ironia, né? Que é e que no caso dele a ironia não é fina, né? Ela é uma ironia grosseira. Ela chega a ser cínica, né? Ele em nada esconde que ele está sendo irônico, né? Vocês vão perceber isso porque mais adiante, quando a gente entrar na proposta das poéticas românticas lá do 19, do 18 para o 19, a ironia vai ser uma figura muito cara aos românticos, porque é uma figura de delação, por assim dizer, né? Da condição humana, das condições precárias que a burguesia acaba estabelecendo para se manter no poder, ou da precariedade da estrutura da divisão social do trabalho. Essa ironia é muito elaborada, eu não diria que em termos quase clássicos, mas diria que em termos retóricos. O que eu quero dizer com isso? Apesar de parecer, não é a mesma coisa, né? Se a gente pensar a retórica como essa grande arte do bem dizer até o século XVII, principalmente, os românticos se apropriam da ironia como uma retórica, como uma forma de encarar e dizer o mundo, né? Esse, inclusive, é o trabalho do esposo da Rebeca, que é nossa colega, que trabalha com a ironia romântica na obra do Luiz Gama, que é um poeta brasileiro que foi alijado na tradição, mas era um expoente dos mais importantes para a nossa poesia, um homem negro, abolicionista, etc. Por que eu estou tentando mostrar essa pequena diferença? Essa ironia fina romântica se dava como uma estrutura retórica que precisava ser refinada o bastante para quase não ser percebida, tá? É daí que vocês vão poder enxergar em vários momentos da poesia do século XIX, especialmente, que vão diminuindo em proporção até o final do século XIX para ressurgir com o boom de algumas tradições, contraditório falar isso hoje, né? Tradições vanguardistas, mas é o que vai acontecer. Vocês vão perceber que essa elaboração precisa passar de modo discreto, ela não pode ser percebida claramente, ela tem que ser intelectualizada, né? A ironia não pode ser óbvia, senão ela não é ironia, do ponto de vista romântico. O que o André Santana faz nos textos dele, na maioria, quase em todos, é subverter a finesse da ironia romântica, porque era uma finesse burguesa, e subverter de modo a tornar ela muito óbvia, né? Quer dizer, se a ironia era um valor por ser refinada, ela se torna um valor na obra do André Santana por ser escrachada, né? Então, é uma poética do escracho. Não no sentido de vulgar,
mas no sentido de se utilizar dessas ferramentas retóricas, não para escondê-las, mas, pelo contrário, exagerá-las e repeti-las para que elas sejam muito óbvias. E de óbvias, elas demonstrem o absurdo da realidade. Vocês podem perceber no primeiro texto que eu li, que foi Brasileiro é Bom, que é um texto produzido no final... Deixa eu só olhar aqui o ano que o livro foi publicado. Foi 2014. A gente ainda está num governo Lula. Isso é importante para a poética do André Santana, essa mudança do comando do Brasil de uma direita... Obrigado, Humberto. Obrigado, Dilma, queria dizer petista, né? Não Lula. De um Brasil pós-abertura democrática. A obra do André vai passar por toda essa transição da abertura democrática e vai criticar, mas não de modo refinado, de modo óbvio, essa coisa do Brasil como a grande pátria, o Brasil como aquele que saiu do terceiro mundo e se tornou em desenvolvimento, ou como o lulopetismo. E é interessante pensar isso porque o André é alinhado à esquerda, então ele faz uma espécie de autocrítica partidária, mas daqui a pouco eu vou falar da dimensão política estética, que é o que nos interessa mais. Ele faz essa autocrítica partidária aos governos petistas, e que foi uma imagem muito fortalecida no governo Lula e que se viu um pouco desestabilizada nos governos da Dilma em relação à persona carismática que o Lula tinha e que a Dilma não muito explorou, né? Mas que foi cobrada, né, para ser parecida com a figura de estadista performático lulista, que é essa coisa do Brasil na cadeira da ONU, que era uma coisa muito notícia, era uma pauta da política de relações exteriores do Brasil, que o Brasil pudesse ocupar um estado internacionalista por meio de uma cadeira no Conselho, especialmente no Conselho de Segurança da ONU. Por que eu digo que é uma autocrítica de um sujeito? Eu estou falando do sujeito mesmo, né, do André Santana, do escritor, ao seu próprio posicionamento político. Em termos desse desenvolvimento da abertura democrática, a política externa brasileira ganha muitíssimo, especialmente com o governo Fernando Henrique Cardoso, né? Ela se alça no Brasil no governo Fernando Henrique Cardoso, de modo que o lulopetismo se aproveita desse status e o explora à exaustão. Quando o André publica esse livro, como o Humberto bem lembrou, ainda era Dilma, pré-impeachment, né? O impeachment foi em 16, é isso? O livro, que se chama O Brasil é Bom, é lançado fazendo uma coleção desses textos que o André tinha publicado em situações não literárias, necessariamente, antes do momento da reunião dessas obras em livro. Por que eu estou falando disso e agora estou partindo para a política do texto, né? Falei da política partidária do momento de produção e agora eu vou falar da política do texto. Porque vocês devem ter percebido que o texto do André Santana não é aquele ao qual nós faríamos remissão a um texto literário, de primeira. Ele não parece nos contar uma história. Ele não, pelo menos não nos moldes que são formatados na nossa mente de uma narrativa realista. Ele tem um tom muito mais de crônica, de coluna de jornal, de denúncia social do que propriamente de ficção. Entretanto, e é aí que vem a política do texto, uma das coisas mais importantes para os livros do André Santana é uma informação que costuma vir aqui nas informações técnicas dos livros,
e que vocês devem ver muito comumente nas telenovelas, vem no final, nos créditos, que é informar que a obra que a gente está vendo, ou lendo no caso, é uma obra de ficção. Isso é muito importante para a obra do André Santana, porque cria um invólucro dentro da política literária que, entre aspas, protege o texto dele das acusações de ordem não ficcional que ele faz. Quando ele fala dos políticos, quem já é um pouco mais maduro deve se lembrar da remissão da ideia do dinheiro da cueca. Esse texto é logo após Aldelúbio Soares, se eu não me engano, ter sido preso com dinheiro na cueca. Houve um caso mais recente no Brasil. Aliás, dinheiro na cueca é uma coisa que é uma figura que aparece bastante recorrentemente na história política brasileira, mas não é uma imagem que aparecia muito na história literária brasileira. Tem lá seus laivos desde do Machado de Assis, mas o André Santana faz isso com bastante maestria. Ele não cita os nomes nesse texto, mas se vocês lerem os livros, vocês vão perceber que em outros momentos ele fala o nome das pessoas, o nome, entre aspas, real, né? Mas o livro dele vem com essa importante informação. Os personagens e as situações desta obra são reais apenas no universo da ficção. Não se referem a pessoas e fatos concretos e não emitem opinião sobre eles. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Numa aula que a gente vai falar sobre Boileau, Longino, decoro, sublime, etc. Uma das questões que eu busco sempre evocar na minha fala, nas nossas conversas, é que nós percebamos que toda poética que se propõe abertamente como uma poética, ou de modo implícito pelo próprio texto literário, ela implica em uma política. Uma política aqui no sentido latino-arendtiano, né? De entender que a relação do sujeito se dá com o outro na polis, e que esse texto é a mediação entre essas subjetividades, ou, para utilizar um termo de outro viés teórico, o texto se dá nessa intersubjetividade de sujeitos que são políticos. Políticos por quê? Porque falam uma língua, e uma língua é mecanismo, estou sendo bartesiano aqui, é mecanismo de poder, ela é instrumento de poder, né? Como o Barthes fala lá no Aula, o fascismo, o Barthes tem aquela frase que é muito impactante, né? Que ele diz que a língua é fascista. E logo depois ele explica para nós. A língua não é fascista porque nos impede de dizer. Ela é fascista porque ela nos obriga a dizer. Ela nos obriga a dizer de determinada forma. O que vocês podem perceber ao longo dos autores que eu li no início da aula de hoje, é que, de alguma forma, esses sujeitos estão mobilizando a língua numa espécie de contra-ataque com a própria língua, se utilizando dos mecanismos linguísticos de manipulação retórica em alguns momentos. Estou voltando aqui para a pergunta do Huberto em relação às figuras, né? Eles estão utilizando de procedimentos e voltando esses procedimentos contra as próprias estruturas linguísticas. No caso da Fernanda Bastos, a ideia de cor, né? Vocês lembrem que ela começa falando das raízes etimológicas de palavras como coração. Ela não está, de fato, preocupada, no caso da Fernanda Bastos, com a etimologia do coração. Ela está pensando na relação que coração tem com cor, que a raiz do coração, e daí vem o poema se desenvolver sobre a ideia de raiz, se é que haveria algum tipo de relação rizomática, né? No texto já do Glauco Matoso, a gente tem a implosão dos valores de uma forma. Ou seja, se utilizar de uma forma fixa, nobre, para falar de um conteúdo considerado baixo. Aqui a gente percebe que o Glauco Matoso está transgredindo, por assim dizer, os objetos de representação que nós vimos com Aristóteles, né?
O objeto pode ser elevado ou baixo. Ele está causando justamente essa transversão, utilizando de uma linguagem considerada vulgar dentro de uma forma fixa considerada nobre. Bom, estou falando de todas essas políticas do texto porque, em alguma medida, a gente precisa perceber que, desde a poética do Aristóteles até agora, no grotesco e no sublime, ainda que no Longino isso fique mais óbvio, por conta da figura do decoro, de ele separar o que são imagens de beleza ou não o tempo inteiro no texto, todos os textos que nós vimos até agora e todos os que veremos estão veiculando alguma proposição do que seja literatura. E é isso que está sempre no horizonte da minha fala e da minha preocupação. O que esse caráter político das poéticas implica em uma ideia de literatura que é veiculada ou não, que é lida ou não, que atende a um horizonte de expectativas ou não. Bom, estou falando disso porque eu falei que ia falar sobre o trabalho e comecei a responder as perguntas e não falei, né? Desculpa, depois eu falo. O Humberto, dentre as perguntas, as duas perguntas que foram colocadas lá no Classroom sobre os textos que nós ficamos de ler, do Longino e do Boileau, ele pergunta sobre a educação desses estudos clássicos para a compreensão dos valores que estão sendo construídos a partir dessas poéticas, né? Então, ele traz à tona a discussão sobre a relação entre os autores antigos e em que medida essas proposições, em alguma medida, são ou não atualizadas pelo fato de não serem frequentes ou lidas na nossa educação literária contemporânea. Esse é o primeiro ponto que eu queria desdobrar. Vocês podem perceber, e eu gostei bastante da pergunta que o Humberto fez lá no Classroom, porque ela nos promove a seguinte reflexão. As poéticas clássicas funcionavam como dispositivos de educação dos poetas a seu tempo. Nós não temos dispositivos semelhantes funcionando em termos da literatura contemporânea. O que eu quero dizer com isso? Ressalvado o que foi feito na poesia concreta, que tem um plano diretor. Vocês podem perceber que nos últimos mais ou menos 50 anos, nós não temos dispositivos semelhantes que se proponham a criar diretrizes para poéticas de comunidade, como nós podemos perceber no caso das poéticas clássicas, modernas ou modernistas. Primeiro, o que eu quero dizer com isso? Se, por um lado, até o século XVII, a veiculação das poéticas clássicas, daí a gente tem ali o XVII como um marco do último momento em que a poética, no sentido que a gente estudou até agora, e a retórica são dois grandes esteios de conhecimento, de produção de estruturas literárias, mas também de veiculação de uma ideia de literatura, e, portanto, são instrumentos políticos, ainda que não se revelem ou não se queiram como políticos, mas são instrumentos políticos que estão veiculando uma ideia de literatura para esses autores. Eles estão alimentando um sistema literário. E aqui eu estou usando a ideia de sistema literário ao modo sociológico do Cândido. Vocês podem lembrar que quando o Cândido propõe que a gente analise a história da literatura brasileira, ele vai falar que nós não tínhamos literatura
nós tínhamos manifestações literárias até o momento do chamado neoclassicismo, em que o sistema autor-obra público, que é triádico, se consolida na terra, em terras brasileiras, né? Ou seja, e isso acontece no século XVII com as academias literárias. Por quê? Não só pelo movimento, obviamente, de colonização do Brasil, mas porque as academias de belas artes e de belas letras são um instrumento institucional de veiculação da ideia de literatura e, portanto, são instrumentos de colonização de uma ideia de literatura. Não só de colonização, eu não estou falando só de colonização em termos econômicos, mas também de colonização cultural no Brasil. Elas são extremamente importantes e se fixam na história brasileira a ponto de que vocês vão perceber, eu não vou me dedicar a isso aqui, acho que por uma questão de tempo, mas se vocês quiserem a gente pode conversar mais sobre isso. Mas vocês podem perceber como, no Brasil, as academias literárias se mantêm muito forte porque elas se adaptam com certa facilidade às proposições ideológicas dos contextos. Ou seja, elas se fixam aqui no século XVII com um propósito neoclássico, mas quando o Brasil, mais adiante, vai passar pela crise, primeiro, de ser uma ex-colônia e passar a ser um lugar independente, ela vai se adaptar a isso e ela vai forjar uma ideia de Brasil, academicamente falando, e depois, com a mudança de regime monárquico para a república, a academia também vai se adaptar a seu modo a dar feições para essa república que estava se forjando naquele momento. Não é à toa que aquelas academias árcades vão se dissolver, vão se constituir novas formas de academia até que, finalmente, o Machado de Assis funde a Academia Brasileira de Letras. Por que eu estou falando dessa academicização do nosso percurso literário? Porque não muito tempo depois, na semana de 22, que é um momento que a gente vai precisar pensar bastante, de agora até o ano que vem, em razão do seu centenário, em alguma medida, o propósito daquele modernismo de 22 também não é acadêmico, mas se dá num diálogo com a academia, com a academia no sentido de belas artes e belas letras, né? Não é à toa que a semana de 22 vai acontecer dentro do Teatro Municipal de São Paulo. Ainda que o discurso seja de transgressão e que a gente tenha fetichizado a declamação do poema Os Sapos e a grande crítica dos modernistas aos parnasianos, e há alguns professores que se dedicam a isso, como o Eduardo Sterzi, que ele vai buscar documentos históricos que vão falar desse fetiche que a gente tem pelos sapos e sobre a possibilidade que os sapos não tenha sido declamado na abertura da Semana de Arte Moderna, ou seja, que nós também forjamos uma ideia da Semana de Arte Moderna pós a segunda metade do século XX, mas vou voltar ao meu argumento. Nós temos programas que são postos para a criação artística, né? O Manifesto Antropófago, o livro do Oswald, o Poesia para o Brasil, vão se colocar nessa produção literária como espécie de faróis que acabam guiando a nossa produção. Isso é importante de ter em vista, porque no que tange ao modernismo como uma espécie de, entre aspas, movimento do início do século XX, a gente tem que associar um impulso vanguardista que, em alguma medida, destrói a tradição, mas não no sentido de apagá-la, senão de reinterpretá-la ao seu próprio modo.
Isso nos interessa porque, passado aquele momento do modernismo de 22, vocês podem perceber que a gente tem uma certa lacuna programática em termos de manifestos ou de organização de autores em torno de uma poética em comum. Acho que agora eu vou me encaminhar para tentar me fazer um pouco mais claro. Isso só vai acontecer novamente de modo tão estruturado quando a poesia concreta se estabelece. Ela vai ter um programa, né? Ela tem um manifesto que a conforma no sentido dos valores que ela pretende veicular. Vocês sabem que o concretismo no Brasil, não só na literatura, mas também especialmente na pintura, ele fortalece uma rixa que já existia no nosso modernismo em relação às poéticas que foram desenvolvidas pelos paulistas e pelos cariocas. A gente tem um choque, isso vai acontecer muito claramente no concretismo da pintura, na briga entre um abstracionismo ou não, quer dizer, em que medida o concretismo vai para o figurativismo ou vai para o abstracionismo, mas eu, por enquanto, não vou desenvolver isso aqui agora. Vocês vejam que eu estou levantando muitas questões, né? Estou levantando muitas bolas, vamos ver se eu consigo arrematar pelo menos uma. Só que quando a gente chega nas poéticas, vou chamar de pós-concretas apenas em termos de linha histórica, como, por exemplo, a chamada poesia marginal, você não tem mais esse tipo de programa. Ou ele existe muito mais como uma praxis e muito menos como um documento. O que significa isso? Para uma poesia ou para uma literatura produzida de modo subversivo, como aquela literatura se propunha, não fazia sentido escrever um manifesto, né? Quer dizer, como que eu vou escrever um manifesto da poesia marginal? Só se fosse, sei lá, no lambi-lambi, no zine, uma coisa assim mais efêmera. Entretanto, nenhum de nós nos questionamos em relação aos propósitos daqueles modernismos vanguardistas do século XIX para o XX, que muitas vezes também se propunham como lampejos ou se propunham como subversivos, mas se organizavam por meio de programas, por meio de manifestos, por meio de artes poéticas, ou poemas que se chamavam arte poética e propunham um determinado direcionamento do que seria a sua visão de arte e de literatura. Bem, ao longo dessa rápida e superficial história que eu tracei aqui, o que eu queria chamar a atenção ao fim e ao cabo? A gente tem uma degradação desses documentos programáticos, a gente tem uma mudança desse programatismo de textos que se enunciam como poéticas em prol de uma praxis que se enuncie como poética. O que significa isso? Significa que essa fragmentação das poéticas, ela, como eu já chamei a atenção de vocês em outros momentos, em alguma medida sempre existiu, mas os discursos hegemônicos até o século XVII homogeneizaram isso de uma forma que nós temos um certo consenso até o momento do século XVII, de falar com uma determinada segurança de quais seriam os valores estéticos que são veiculados por aquelas propostas, que o romantismo vai se propor de modo programático, por meio de reflexões ora filosóficas, ora artísticas e estéticas, mas é nele que essa homogeneização começa a se tornar cada vez mais claramente fragmentária para nós, que isso passa por um momento de, entre aspas, unificação na nossa proposta de modernismo,
mas que ainda não é suficiente para se, e nem é essa a intenção, na verdade, né? Se consolidar uma imagem homogênea de literatura brasileira. Até porque, se vocês se lembrarem, o Oswald de Andrade não era nenhum ignorante quando propõe a antropofagia como a lógica do Brasil. Vocês podem recorrer à biografia dele para ver que ele se candidatou a uma vaga para ser professor na cadeira de filosofia na Universidade de São Paulo. Quer dizer, ele era um sujeito que estava, vou usar vulgarmente a palavra aqui, ele estava especulando o imaginário antropófago em termos antropológicos para a literatura brasileira muito antes das teorias hoje se colocarem como descoloniais ou decoloniais, por assim dizer. Por que isso é importante? Porque aquela antropofagia, nos nossos manuais escolares, e agora que eu vou voltar à questão levantada pelo Humberto em relação a isso. Os nossos manuais escolares tendem a homogeneizar a nossa recepção de literatura, inclusive de literatura moderna, né? Ou seja, em relação ao romantismo brasileiro, há uma tendência a se pasteurizá-lo em 3 grandes formas, né? O nosso modernismo tende a se planificar como se tivesse sido uma coisa só, sob a alcunha da Semana de 22, enquanto, e daí eu vou fazer outro parênteses, é preciso que nós nos lembremos que uma parte dos artistas do modernismo de 22 vai tender a um conservadorismo moral muito grande, e outra parte é que vai ser progressista no sentido mais à esquerda, que eu quero dizer, e que essa pseudo-homogeneização que, por vezes, o ensino de literatura veicula ou estimula, ela não condiz à realidade da nossa produção literária. Bom, vocês vejam que eu fiz um raciocínio muito grande para dizer uma coisa que é pragmaticamente muito óbvia para a maior parte de vocês, especialmente os que são professores. Como que a gente poderia, então, dar conta de uma literatura que pulveriza poéticas sem desconsiderar a nossa relação com a tradição, com o passado? Aqui é uma coisa que a gente vai ter que buscar soluções juntos. Primeiro, porque eu tenho a impressão de que pautar um ensino de literatura que se proponha como solucionador desse problema do próprio ensino de literatura seria um engodo ou uma... Como que eu posso chamar isso? Uma armadilha. Veja, não é possível haver um ensino homogêneo de literatura para um objeto artístico heterogêneo que é a literatura. Isso é o primeiro ponto que a gente precisa pensar. Segunda coisa, muitas teorias de ensino de literatura ou de arte como um todo, isso vocês podem plasmar para outras experiências estéticas, elas tendem a se preocupar com a dimensão pragmática do ensino e, por vezes, abandonam a reflexão teórica ou filosófica sobre o objeto ao qual elas se debruçam. Quem fez a minha disciplina no ano passado já vai ter me ouvido falar disso mais em outro momento, mas é o meu problema particular com a proposição do letramento literário, tal qual exposto pelo Rio do Consom no livro dele, Letramento Literário, que se tornou uma espécie de manual para a educação continuada e formação de professores no Brasil inteiro, e que,
por melhor que seja, não estou descartando o trabalho do professor Hildo, que é uma pessoa extremamente competente na área, mas o livro se tornou, o livro já é uma mastigação de teoria literária que não se assume como teoria literária. Esse é o primeiro ponto. Ele não faz referência aos teóricos ao qual ele está fazendo referência. Quem conhece a trajetória intelectual do Hildo Cosson sabe que ele sabe do que ele está falando. Ele é doutor em teoria da literatura, com mestrado e doutorado em teorias, ou seja, ele está manejando uma série de dispositivos que ele conhece, mas ele não nomeia esses dispositivos ali no livro, porque o livro não tem essa função, não estou descartando isso. Entretanto, a parte que é mais utilizada do livro é a segunda parte, que é uma espécie de receituário de como ensinar literatura, né? Então, você pode pegar a literatura e você vai ler numa roda com as pessoas e cada um vai dizer o que sentiu e nós vamos pegar as palavras e vamos... Gente, não dá. Sabe por que não dá? Do meu ponto de vista, não dá porque o problema não está no que o Hildo fez, mas na recepção que se faz da obra dele. No sentido de que ela se tornou um grande manual que é repetido pelas pessoas, sem reflexão teórica sobre o objeto artístico que se tem em voga, e que ao invés de projetar a dimensão estética da arte, na verdade acaba corroborando para a precarização do trabalho do professor. Ou seja, e eu sei que, mais uma vez, não era essa a função do livro quando ele foi lançado. Creio eu, quando o professor da educação básica busca, entre aspas, por receitas de como ensinar literatura, o nosso trabalho é justamente não entregar a receita, porque a receita não existe. Ou porque, pelo menos, cada texto literário proporia sua própria receita, por assim dizer. Vejam, as condições de produção do conhecimento é que precisam ser atacadas por nós. Não a precarização do ensino em si. Porque nós que somos professores estamos fazendo o nosso trabalho com as condições que dispomos na escola, com o material que temos à disposição, com o livro que temos acesso. A questão é que esses livros são financiados por políticas públicas que envolvem um conceito de literatura, né? Que envolvem um valor do que seja a literatura que está sendo mobilizado. E daí vocês podem perceber, nós estamos trabalhando com textos contemporâneos na nossa disciplina, né? de autores, a maioria, quase todos, se não todos, vivos e produtivos, né? São pessoas que estão produzindo literatura agora. Vocês conseguem perceber, atirar, por exemplo, pelos textos que eu li no início da aula de hoje, que a maior parte deles não teria aplicabilidade nessa ideia de literatura que está se veiculando, não pelos valores estéticos que esses textos têm. Eu não fiz análise literária de nenhum deles, mas o simples fato de eu ler em voz alta e tecer um comentário ou outro, creio que já desperta a atenção de vocês para suas peculiaridades de ordem estilística, de composição, etc. Mas muito mais por valores de decoro, e é aí que eu queria chegar, que acabam contaminando o ensino de literatura como um todo. Se, por um lado, eu acho que um caminho a se lidar, um caminho, não uma receita, seja o diálogo do contemporâneo com a tradição, ou seja, iluminar, quer dizer, a gente não tem uma arte poética contemporânea, nós não temos sequer condições de produção para isso. Não é do nosso interesse que os autores comecem a criar artes poéticas. Por quê? Pelo menos não no sentido sei lá, do Boileau, pelo menos. Porque a gente não está pensando em artes no sentido normativo ou homogeneizante do aspecto criador.
E isso é algo que eu vou querer desdobrar daqui a pouco em relação às literaturas de caráter emergente. Ou seja, não queremos que os autores se mobilizem para criar manifesto, não há necessidade disso. A própria arte que eles estão criando já é um manifesto. Né? Quer dizer, os textos que eu li para vocês são manifestos, são artes poéticas. Eles já estão propondo uma ideia de literatura. Mas juntos vocês podem perceber que eles não criam uma ideia homogênea de literatura. Voltando ao problema da criação do material didático, e aí eu chamo a responsabilidade para nós. Quem são os autores dos materiais com os quais trabalhamos? Por que, e isso tem a ver também, obviamente, com os documentos, no caso a BNCC, por que determinados dispositivos ou textos chamados de multimodais, ou textos mais próximos do âmbito da comunicação social, leia-se aqui, do jornalismo, vem tomando conta da área de letras, pós-boom das teorias dos gêneros textuais, que aconteceu ali nos anos 90 e ainda tem vigor hoje. Em que medida isso tem contaminado a área de letras, leia-se aqui agora, literatura, e em que medida nós deixamos que isso contamine a nossa aula? Né? Nossa mesmo, inclusive a minha. Porque, o que eu quero dizer com isso? Vocês estão vendo que a discussão está bem impalpável, né? Vou tentar tornar ela mais palpável agora. Com um exemplo prático do estado de Mato Grosso do Sul. Os colegas que são professores, se eu falar besteira, pode abrir o microfone e me falar a verdade, a realidade. Lembrem-se, eu não sou professor de educação básica, né? Sou professor do ensino superior desde sempre. Comecei a minha carreira, com exceção de estágio obrigatório, fiquei um ano só na escola, não foi na escola pública, fiz estágio na escola pública, mas fiquei um ano no ensino particular e depois já fui para o ensino superior. Isso é um defeito dos professores do ensino superior em geral, porque a gente está formando professores que vão atuar na educação básica, mas nós mesmos não atuamos na educação básica. Isso é um problema de formação e de manutenção nossa na universidade, isso é uma autocrítica. Mas no estado de Mato Grosso do Sul, a gente teve uma mudança curricular que juntou as horas-aulas de língua portuguesa e produção de texto com a aula de literatura que tinha reservado pelo menos 1 hora semanal. Isso foi estratégico, isso tem a ver com a BNCC, com o fato de que a língua portuguesa é um eixo permanente em toda a BNCC, o que em parte é um ganho para a área, né? Porque isso significa que a gente sempre vai ter emprego, uma vez que a nossa área não foi apagada, como foi a dos nossos colegas filósofos, cientistas sociais, que se tornou facultativa, né? E isso é uma luta que eu acho que é importante a gente tomar para si, como professores de letras, e defender ciências humanas como um todo, né? Porque vocês veem que os grandes professores de língua portuguesa e gramática não precisam ser formados em letras, né? Os grandes donos de cursinhos de gramática para concurso são doutos, senhores bacharéis de alguma coisa, não são professores, né? A Natália está me corrigindo aqui, não se juntou. A gente tem que dar conta de todos os componentes. Mas agora com um único nome, né? Só me corrijam aí. Antigamente, na estrutura curricular do Estado, você tinha literatura e língua portuguesa, e agora é língua portuguesa. E caiu 1 hora, né? É isso? Vocês tinham 5 horas de trabalho, agora tem 4. Correto? Posso falar, professor? Pode, Natália, por favor. Eu dou aula numa escola de tempo integral aqui em Campo Grande, né? Okay. Uhum. E nós ainda somos um pouco privilegiados porque nós temos um pouco mais de aulas, né? Uhum. Mas no ano passado, antes do novo currículo do ensino médio, nós tínhamos 6 aulas de língua portuguesa. Okay. Nessas 6 aulas, a gente trabalharia tudo relacionado à língua portuguesa, literatura e a produção textual. Certo.
Hoje, com o novo currículo e com a BNCC, nós temos 3 aulas de língua portuguesa, isso ensino médio. Certo, Primeiro e isso. segundo ano, terceiro ano, apenas 2 aulas de língua portuguesa. Porém, se tem uma disciplina, um novo componente curricular chamado Linguagens e Interartes, voltado para as questões culturais, para as questões linguísticas da região do país. Certo. Então, primeiro ano Norte e Nordeste, segundo ano Sul e Sudeste, terceiro ano Centro-Oeste. Certo. O que é um ganho a mais no currículo que nós não tínhamos essas questões culturais de determinadas regiões. A gente, por exemplo, usava na literatura, literatura de cordel, acabou isso, só existe isso no Nordeste. E hoje, com esse novo currículo, se tem que trabalhar muito mais do que apenas a literatura de cordel. Então, só um parênteses, professor, mas isso é claro, na escola que eu estou, que é uma escola integral, que já está com um novo currículo. As demais escolas, eu acredito que não estão ainda com ele. Ótimo. Obrigado. Professor. Oi, Marisa, pode falar. Gostaria de falar. Posso? Sim, por favor. Então, o meu trabalho meu estudo, né, minha dissertação de mestrado, ela prismou justamente por essas questões que envolvem o ensino da arte. E eu em determinado momento, no estudo, eu não falei só da questão das artes visuais, que é a minha grande paixão, né? Eu também conversei um pouco com as pessoas em relação ao ensino de outras artes. E eu faço uma crítica muito contundente das questões da BNCC, quando essa junção de disciplinas ela é prevista lá na BNCC, se você ler o texto lá, ela diz que arte e literatura passam a ser disciplinas que vão ajudar a construção desse componente, dessa aprendizagem. Natália, a gente não tem como... o fascismo, ele vem do micro para o macro, né? Ele não acontece no... Pode continuar. Eu não terminei minha fala, professor. Pode continuar. Então, o que eu acho? Eu acho que eu estou falando de uma visão profissional e de defesa das nossas disciplinas. Eu estou falando de você defender-se enquanto professor de artes visuais, enquanto professor de literatura. Eu acho que nós perdemos. Por quê? Eu conheço bem a realidade eu tive o privilégio de trabalhar tanto em a escola de tempo integral, quanto a escola de tempo regular. O que acontece? Se antes nós tínhamos pelo menos 4 horas para especificamente falar de literatura, agora nós temos uma literatura inserida em um contexto que, se der, ela vai fazer um trabalho de contextualização. Não é especificamente, não tem mais aquele espaço para nós falarmos de literatura de uma forma filosófica, teórica, ou a questão do contexto histórico social da coisa. A gente vai poder usar, por exemplo, um texto, uma poesia, para ilustrar alguma coisa alguma ideia que você queria ter. Quantas questões também que eu critico bastante, que são essas questões, elas vieram o quê? Desestruturar ainda as únicas disciplinas que, entre aspas, né, conseguia fazer com que o aluno tivesse uma visão mais filosófica das coisas. Agora está tudo embolado. Eu respeito demais os professores de língua portuguesa, mas eu acredito que os meus colegas, pela pressão que um professor de língua portuguesa sofre dentro de uma escola, que não é pouca, o guri tem que saber substantivo, adjetivo, vai sobrar muito pouco tempo para ele contextualizar. E no meio dessa conversa aí, a gente tem essas formações continuadas que são verdadeiros gargalos de gastos públicos que não formam ninguém
que não respeitam nem a posição sociocultural do professor, né? E aí acaba colocando, assim, ideias de projetos que, de repente, a primeiro momento, parece que vão ser uma coisa muito interessante, mas eles estão mais pautados na questão da prática pela prática. A guri foi lá plantar uma árvore, vamos tirar uma foto, tá lindo. Pintou um quadro, tá lindo. É isso que estou fazendo arte. Fiz flor, botei na portinha lá do coisa. Ah, fiz uma poesia. A coisa mais profunda aqui, quando a disciplina ela era em grade curricular, por exemplo, a aula de literatura, mesmo que fosse aquela uma horinha ali, ainda haveria uma possibilidade de um contato mais genuíno Sim. com o conhecimento. Então, eu particularmente discordo, não concordo também, assim, não é muita conversa, mas vou parar por aqui. Eu particularmente discordo da forma como como a BNCC está tratando, fica aqui o meu protesto, como a BNCC está tratando a arte, como a BNCC está tratando a literatura. Porque se nós pegarmos a história da educação brasileira, nós estamos regredidos em 1960, quando começaram as primeiras incursões de um programa militar, de uma ditadura. Então, na verdade, parece assim, a impressão que eu tenho, professor, é que eles pegaram o texto lá de 1960, os parâmetros curriculares e tudo mais, transcreveram com outras palavras para a BNCC, né? E outras particularidades. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco vai acontecer, ou já acontece, qualquer um pode dar aula de língua portuguesa, qualquer um pode dar aula de literatura. Eu sou formada em artes visuais, tenho mestrado em educação e, sinceramente, não me sinto capaz de trabalhar literatura da forma como deve ser trabalhada, ou pelo menos da forma como deveria ser, né? Assim, em termos de... Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Essa conversinha fiada que o professor tá dando conta, não é verdade, porque nós somos humanos. Eu não estou aqui criticando, veja bem, eu não estou criticando a posição de ninguém, e nem quero que isso vire uma guerra mundial. Mas eu estou colocando uma prática que eu sofri na pele. Sim. Entende? Como professor, eu vou te fazer uma pergunta, todo professor de literatura tem que saber fazer poesia? Não. Na verdade, Eu nós sou não da somos teoria que poetas, eles somos nem professores de conseguem. literatura. Então, eu sou fã de vocês. De carteirinha. Eu estou aqui nessa disciplina por amar a língua portuguesa e por ser fã da literatura e por nunca ter tido tempo na minha formação de aprender como estou aprendendo agora. E fico assim indignada, porque os meus alunos do ensino médio não têm acesso a isso. Me dói como profissional. Me dói. Mas é isso. A mim também, Marisa. Obrigado pelo comentário. Vou seguir adiante, só para retomar um pouco a nossa discussão, porque ela está exatamente no seio do que a Marisa chamou a atenção na fala dela em relação à BNCC, né? Vejam vocês que, do ponto de vista dos documentos, a gente tem uma organização muito produtiva para o âmbito das letras e da formação global do aluno, que é um encaminhamento de uma relação de estudos de linguagens, né, como foi bem lembrado aqui, proposto por um novo currículo. Só que daí eu acho que é onde os problemas se fortalecem, né? Propor uma disciplina de linguagens. Quem se forma para essa disciplina? Vocês podem ver que a gente está num curso de formação superior pós-graduada, que se chama Estudos de Linguagens, e desde o início da disciplina eu falei para vocês da dificuldade que seria criarmos relações transdisciplinares. Por quê? Porque nós temos um corpo docente formado na área de letras majoritariamente, ou porque e isso também certamente deve acontecer em outros cursos, como o de artes visuais. Vejam vocês, uma disciplina de estudos de linguagens implicaria em uma relação
de professores que tivessem condições de falar de mais de um objeto artístico. Nós recém chegamos numa luta, para falar da Marisa, que vem das artes visuais, do ponto de vista dos arte-educadores, do reconhecimento das artes visuais como um campo de ensino autônomo, né? Vejam como isso cria uma dificuldade, obviamente, para o profissional licenciado em artes, como também para o profissional em letras. Porque se a gente pensar na formação que seria espelhada com a BNCC hoje, ela seria não de um curso de letras, como a maior parte de nós, dos que fizeram letras, estudamos, com disciplinas da área de linguística, de literatura e da língua materna portuguesa e talvez de uma língua estrangeira. Seria um curso muito mais transdisciplinar, onde a gente estudaria a história da arte, onde a gente, e daí voltaríamos para a pergunta lá do Humberto, que provocou o meu comentário inicial, que se encaminhou para a questão do ensino. Como conectar uma formação, entre aspas, clássica, a uma tendência mais interligada das linguagens, né? Se, por um lado, a gente precisa realmente, como a Marisa bem disse, tomar o cuidado em relação a essa precarização do trabalho docente, uma coisa que eu sempre faço questão de me lembrar e falar em voz alta a gente não pode culpabilizar o professor pela precarização do seu trabalho. Culpabilizar não, mas responsabilizar. Responsabilizar por quê? Pelo nosso envolvimento político com a nossa própria área, para lutarmos por condições de trabalho que prevaleçam um ensino de literatura que se possa dar de modo autônomo. Porque o meu argumento primeiro, que levou a essa conversa, era justamente do fato de que, mediante uma redução de carga horária, das horas aula que um determinado componente curricular vai ter na escola, né? Vocês todos perceberam, ainda que no modelo que a Natália nos esclareceu sobre a organização do novo currículo, a gente percebe que há um enxugamento, né? Diminui-se as horas-aula de língua portuguesa, ela agora é vista como um componente amplo, né? Quer dizer, ela tem que dar conta da produção produção de texto, do ensino de língua materna, que ainda é feito em alguns lugares em torno de uma gramática normativa, e de um ensino de literatura que se dá, muitas vezes, pautado por uma historiografia literária que talvez não seja dos melhores caminhos. Num universo onde o professor tinha antes, vou usar um número médio aqui, 5 horas aula, para trabalhar com tudo isso, e agora ele tem 4, onde, em geral, a gente acha que vai ser sacrificado? Vai ser no ensino de língua materna ou no ensino de literatura? Em geral, no ensino de literatura, né? Essa é a questão que eu queria levantar como tema principal. E no âmbito, não sei como funciona, você é das nossas, né, Natália? Eu sou desses também. Acho que se tem que acho que nada tem que ser sacrificado, né? Para mim, o ensino deveria se dar em torno da literatura, não em torno de outra coisa. Mas a gente teve um problema no estado de Mato Grosso do Sul, que muitos de vocês apontaram em relação a outros estados, nessa mudança da chamada grade curricular na divisão dos componentes, que foi o caso de professores concursados no estado de Mato Grosso do Sul para o componente literatura, com esse nome, né, que foi extinto, e passaram a se tornar obrigatoriamente professores de língua portuguesa, que deve comportar, dentre outros conteúdos, o ensino de literatura. Por isso que eu estou chamando a atenção para as condições de produção do trabalho docente nesse sentido, uma vez que não necessariamente esses colegas quisessem se tornar professores de outra coisa, senão de literatura, né? Essa precarização, ela tem a ver com o dispositivo que a gente falava antes, da organização das artes poéticas aqui, uma vez que vocês podem perceber, em geral, que a gente não consegue trabalhar com o conteúdo de literatura de modo
complexo se seguirmos a historiografia, né? Tem uma tendência a sacrificar a literatura contemporânea. Há uma tendência a se sobrevalorizar uma literatura do passado, mas não é qualquer passado. É um passado majestático nacionalista, né? Vocês podem perceber que coisas que costumam ficar gravadas na nossa mente, como na aula anterior, há uns 15 dias, eu fiz o exercício de lembrar com vocês a Canção do Exílio, a gente lembra do Gonçalves Dias, né? Não a do Paulo Paes. O que isso tudo tem a ver, ao fim e ao cabo, com a dimensão política dos textos que começamos conversando no início da disciplina? Em que medida o nosso ensino de literatura ainda está pautado por um ensino de identidade nacional brasileira? Esse era o segundo ponto que eu queria desdobrar em relação à ideia de um manifesto ou de um programa literário em termos daquelas que eu estou chamando vulgarmente aqui de literaturas emergentes ou literaturas de pautas identitárias. E é algo que eu sempre venho levantado na discussão com vocês. O problema que esses possíveis manifestos ou essas possíveis manifestações, quando eu falo em manifesto, vocês entendam que eu estou falando de um texto, de um gênero, né, que costuma ser utilizado programaticamente para se pautar as diretrizes de uma estética. Assim como existiu o Manifesto Comunista, que pautou determinado programa ideológico. A gente tem o Manifesto Futurista e assim por diante. Quando essas artes poéticas emergentes, de poéticas emergentes, tentam pautar um programa identitário para uma literatura, o que eu acho que a gente precisa prestar atenção e tomar cuidado é justamente agir, em que medida eles agem para uma homogeneização dessa identidade. Foi por esse motivo, por exemplo, que eu trouxe o texto da Lucy Colin. Muitos de vocês vão trabalhar, e eu já estou pegando o gancho por conta do horário, porque eu tenho que falar sobre a proposta de trabalho. Muitos de vocês vão trabalhar com a visada feminina ou feminista ou de autoras mulheres no trabalho. A gente precisa tomar cuidado para não tratar a escrita feminina como se ela fosse uma coisa homogênea e uma coisa só. Como se mulher tivesse que escrever de uma determinada forma ou sobre determinados assuntos. Quando a Lucy Colin fala, eu estou escrevendo um texto autobiográfico, né? Ela está, quer dizer, de fato não nos interessa ou não cotejar com a biografia da Lucy Colin, mas entender o movimento político que ela está fazendo com um texto em dizer, olha, ela está falando, a mulher tem que entender de sabão, sabão em pó, sabão de coco, sabão de não sei o quê. Não dá para a gente acreditar, porque não é o caso da Lucy Colin, que ela propõe que uma mulher deva saber aquilo ou deva escrever aquilo. E daí vem o trabalho metacrítico desses autores. Vocês vão perceber que muitos delas são autoconscientes desse problema, né, de criar um identitarismo literário, mas é um trabalho crítico que tem que pautar a nossa reflexão. Não afirmarmos as coisas do nosso corpus de análise como se elas fossem válidas para todas as outras, para todos os outros autores que estão produzindo no seio daquela literatura que nós, de modo crítico, às vezes acrítico, segmentamos, e que não são necessariamente segmentados. Isso serve para o que eu estou falando sobre a Lucy Colin. A reflexão crítica que a Lucy Colin faz sobre a ideia de literatura feminina não serve para todas as mulheres que escrevem literatura. Serve para o propósito de literatura que eu estou tentando desenvolver, ou chamar a atenção, ou valorizar no escopo da disciplina, de acordo com o meu repertório, etc. Vocês já me viram falando disso sobre outras pautas. Eu já conversei a esse respeito com a Letícia na disciplina sobre a pauta de uma literatura indígena. Eu já conversei com vários de vocês, mas me lembro de ter falado mais claramente com a Lígia sobre a emergência de uma pauta de uma literatura negra ou de uma literatura que se queira rotulada e que, em geral, não faz parte do discurso de autores
que tem uma criação ou uma atuação que vai para além do estético, também se faz no político. Esses autores, em geral, tendem a uma consciência não identitarista, né? Por que a gente tem que tomar cuidado com essa expressão? Para não cairmos no par dicotômico local-universal, ou pelo menos, porque isso é uma tendência da crítica. E eu estou falando isso porque a gente está tratando com textos que se colocaram como universais durante todo o momento. A poética do Aristóteles. Vocês viram claramente o que o Boileau está falando. É para escrever assim e não assado. É bonito desse jeito e não desse outro. Isso também vai acontecer com o Longino, com a ideia de grotesco sublime que a gente vai ver adiante. A nossa pergunta sempre tem que ser: o texto literário deve se submeter a esses parâmetros o tempo inteiro? Quando o Glauco Matoso cria a imagem de literatura, ele não está veiculando um decoro do Boileau ou do Longino, ou mesmo do Aristóteles. Pelo contrário, ele está sendo indecoroso. Agora, esse é o elemento político, da estética artística do Glauco Matoso. É o imoral, não é o amoral, é o imoral como tema e forma da sua literatura. Um outro escritor pode fazer isso de outra forma. O Glauco Matoso faz isso escrevendo numa forma composicional tida como nobre, como soneto, que eu já falei. Qual que é o nosso trabalho? Verificar como o autor que nós estamos analisando engaja de modo material e linguístico a forma da sua composição ao conteúdo que ela veicula. A Fernanda Bastos, por exemplo, ao criar o poema Dessa Cor, o poema está decompondo a ideia de cor ligada à raça. Se ela escrever um poeminha todo bonitinho, entre aspas, ela pode depor contra a própria discussão que ela está promovendo, que é de desconstrução de uma ideia, no caso da ideia de cor ligada à raça, né, que é o chamado colorismo, que existe em algumas pautas identitárias, como existem algumas discussões de autores e teóricos de literatura negra ou afro-brasileira e assim por diante. Não sei se eu consegui responder tudo. Eu vou conceder a palavra a Thaís, que tinha pedido de antemão, e eu, só para fechar, acabei pulando. Thaís, se você puder falar agora, eu peço por gentileza, e daí, assim que a Thaís falar, eu encerro a gravação e começo de novo, depois do intervalo. Mas antes eu vou esclarecer sobre a proposta do trabalho. Eu Thaís, tinha pedido também, professor. Oh, desculpa, Luiz. Eu vou primeiro passar a Thaís, depois a você. O José Flor pediu, perdão. Obrigada pela oportunidade. Não vou me delongar muito, até porque você colocou muito corretamente essa questão de que havia na escola um professor especialista em literatura, né? Sim. Eu pude, ao longo da minha carreira no magistério, acompanhar esse processo, né? Eu começo a dar aula como professora de literatura, fico muitos anos me aprofundando ali naquele ensino da literatura e tudo mais. Aí vem essa mudança que incorpora língua portuguesa, né? Incorpora a literatura à língua portuguesa. Só que, na época, nós tínhamos 6 aulas, então nós conseguimos, né, burlar o sistema e manter as 2 aulas de literatura. Né? A gente percebia que, às vezes, a gente até teve que mudar nomenclaturas para eles não perceberem que nós estávamos dando 2 aulas de literatura, né? E agora, esse começo de 2021, nós somos surpreendidos, né, em pleno processo de ensino remoto, com essa mudança aí do currículo e com essa justificativa de que ele está sendo adequado aí à BNCC, né?
Eu me lembro, eu gostaria de compartilhar a experiência quando eu fui fazer a minha lotação, porque eu fui comunicada que eu perdi as minhas 6 aulas, então eu teria que sobreviver lá com 2 de português. E aí, quando eu fui fazer a minha lotação, eu já tinha lido alguma coisa sobre linguagens e interartes. Falei, bem, é meu campo, né? Não é a minha especialidade, mas é o meu campo. Eu pedi para ser lotada nessa disciplina de linguagens e interartes. E aí, depois, né, que você é lotado, passa aquele primeiro momento e tudo, eu pensei que nessa disciplina talvez eu ia conseguir ali inserir a literatura e, de repente, dar até uma maior projeção para ela, né? Falei, poxa, fiquei com 2 de português, 3 de português, mas eu tenho 3 de interartes. Para minha surpresa, né, o Mato Grosso do Sul entrega um currículo de linguagens interartes completamente amarrado. E aí, assim, com todo respeito aos colegas, em determinados momentos eu estou me sentindo uma professora de geografia do 6º ano. Não sei se vocês lembram do seu 6º ano lá, mas que a gente estudava as regiões do país, né? Existem muitas possibilidades? Existem, né, de eu trabalhar as regiões do país, mas que foge bastante, né, dentro dessa situação aí de linguagem interativa, porque eles esperam que nós estudemos nessa disciplina tudo envolvendo a cultura, né? E não dá, gente, não dá. Não, assim, existe um esforço muito grande, existe uma ênfase na literatura. Eu vejo assim o professor muito nesse processo de resistência mesmo, ele está sacrificando tudo, porque existe também uma cobrança, né, dos exames externos, existe uma cobrança de que você prepare esse aluno para que ele possa ingressar na universidade e tudo mais. Só que assim, eles abriram demais o leque e o pessoal aí que não gosta do ensino de gramática pode ficar muito tranquilo, porque não dá tempo de ensinar gramática, nem se você quiser, você não vai conseguir, né? Porque é um conteúdo muito... a sensação que eu tenho é que eles abarcaram tudo dentro dessas de português, né? Eles usam um termo chamado objeto de conhecimento, que nas outras... Eu fui ver a grama do vizinho, né? Fui ver as outras disciplinas, lá as outras áreas. Lá tem um conteúdo, mas o nosso não tem um conteúdo, o nosso tem ali uma habilidade, praticamente, você tem que ensinar uma habilidade ali, que você meio que transformar isso num conteúdo. Então, assim, eu estou muito preocupada com os rumos que as coisas estão tomando, né? Está sendo um ano muito difícil, porque nós estamos tendo que praticamente criar um currículo, aí, um conteúdo para essa disciplina de linguagem interartes, totalmente engessado, e aí eu concordo com a colega quando ela fala, e concordo plenamente quando o senhor fala a ideia de uma identidade nacional, né? Quando eu pego uma disciplina inteira para ficar trabalhando regiões do país, cultura, folclore, danças e tudo isso, eu estou querendo embutir ali no aluno uma ideia de identidade. Inclusive, nós estamos trabalhando isso, né? Então, são situações assim, bastante preocupantes no ensino de língua portuguesa nas escolas, porque isso vai ter um resultado. A gente não vai ter um aluno que vai saber, talvez ele não vai conseguir nem aprender literatura, nem a gramática, nem a produção de texto, e aí entra a questão também tecnológica. Tudo tem que ser um podcast, tudo tem que ser um fanfic, tudo tem que ser a linguagem, né, midiática, o texto jornalístico o tempo todo, a produção desse texto, né? Então, está bastante preocupante. A sensação que eu estou, a sensação que eu tenho no governo, em geral, assim, do Brasil, é que parece que não estão sabendo o que estão fazendo. E a gente está lá na ponta tentando dar significância, né? Então, acho que é importante a academia saber disso, é importante essa fala hoje aqui nessa aula, né? Porque nós estamos lá na sala de aula, na situação mais contrária possível, nunca vista, né? Que é desse ensino à distância, tentando dar significância para o que a gente está estudando aqui, né? Então, eu gostaria de compartilhar essa experiência e compartilhar esse meu sentimento, né? De que o negócio está meio sem rumo. Obrigado, Thaís. Veja que hoje a aula tem um tom meio de terapia de grupo, né?
Obrigado por você ter dado o seu exemplo de lotação, porque isso era um aspecto que eu não consegui deixar claro na minha fala, né? Que diz respeito ao nosso trabalho em termos, inclusive, financeiros, né? Quer dizer, se antes você tinha uma escola só para dar conta de, sei lá, 6 horas semanais, com o enxugamento das suas horas, se você ficasse só em componente como língua portuguesa, por exemplo, isso implicaria você pegar mais turmas e possivelmente completar a sua carga horária em mais de uma escola, que não necessariamente a escola que você estava lotada inicialmente tem a carga horária que equivale às suas 20 horas, por exemplo, se você tiver em 17 em sala de aula, né? Para pensar nos regimes. Isso é um aspecto Exato. pragmático da precarização do nosso trabalho, né? Só para complementar em relação à lotação, eu vivo a situação de privilégio da colega ali, a Natália, de trabalhar numa escola integral, né? Então, quem está em escola integral tem ainda tem muitas turmas e tudo mais. Só que realmente toda a minha estrutura mudou, né? Porque até então eu conseguia com 6 aulas trabalhar com um terceiro ano, segundo ano. Quanto mais delimitado você tiver, mais você vai se aprofundar ali, né? Então, realmente, os colegas que trabalham em outras escolas, e até mesmo lá na minha, quem não é concursado e tudo mais, tem que pegar aula mesmo em outros lugares. Sim, né? isso, sem falar da convocação, que também é um nível de precarização, né? Outra coisa que eu acho importante que você trouxe à tona, e que eu vi no chat a discussão, e que é importante lembrar, né? A BNCC foi operacionalizada, está sendo implementada de modo prático agora, mas ela é um projeto nacional desde a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. A ideia de língua portuguesa como uma disciplina ampla, de linguagens, que seja transversal, que permita a conexão, né? Que é uma disciplina ideal. Num mundo ideal, é uma disciplina ideal. É um professor de língua portuguesa que esteja formado para entender de história da arte, história da arquitetura, história, filosofia, né? Ele deveria saber tudo. E o professor de arte deveria saber literatura, né, para a gente poder. Só que não é isso que acontece. Tampouco é isso que vai existir, né? Mas isso já estava em projeto desde os primeiros parâmetros curriculares nacionais, né? Eles vêm trazendo essa ideia de transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, programaticamente como um documento de orientação muito cedo na sua criação. E eles são, eu concordo, a forma de operacionalização da BNCC é desastrosa, mas os parâmetros desde a sua origem, infelizmente, por mais ideal que seja a ideia da interdisciplinaridade, eles estão pautados pelo alinhamento do Brasil como Estado, não como governo. Porque isso é uma coisa importante de mostrar que não é privilégio do governo de direita, tampouco do de esquerda. Isso atravessou a formação democrática do Brasil, mas tem raiz, como vocês bem lembraram, num momento antes dessa abertura democrática. Mas diz respeito ao financiamento internacional da educação, primeiramente com o FMI, e com um modelo de gestão da educação que se dá explicitamente pela OCDE, que é uma organização econômica que nos avalia do ponto de vista educacional e que espraiou para o sistema educacional brasileiro a ideia de habilidades e competências, que primeiro foi implantada, vocês devem lembrar, no Enem, foi um dos primeiros grandes modelos de implementação, depois ela substituiu a Provinha Brasil, que foi atualizada com um modelo de habilidades e competências, né? Então, e agora com a BNCC, que virou, do começo ao fim, esse modelo. Sendo que, para nós, a ideia de habilidades e competências não é muito clara. Nós não somos formados para entender a diferença do ponto de vista de psicometria entre o que é uma habilidade e competência. Né? Mas isso está nos nossos documentos e isso causa um impacto em cascata, né? Quer dizer, a nossa dificuldade de responder na prática, na sala de aula,
a algo que é abstrato, inclusive na formulação dos objetos de conhecimento, como a Thaís chamou a atenção ali para os de língua portuguesa, os colegas, não é vantagem nenhuma, né? Porque aquilo que os colegas têm um objeto de conhecimento muito fechado, por exemplo, na matemática, você vai ensinar a função de x, tá? O que para eles é ruim porque é fechado, para nós é ruim porque é extremamente aberto. Na verdade, não é aberto, né? Não diz nada claramente. José, eu só queria pontuar isso depois da fala da Thaís, por favor, a sua Obrigado, professor. Boa noite a todos e a todas. E parabéns pela professor ter trazido essa discussão num programa de pós-graduação. Isso é importante também pensar, né? Como a Thaís já frisou. Não vou aqui repetir o que a Natália e a Marisa e a Thaís já disseram. Eu tive a felicidade de participar do processo da LDB, desse projeto lá atrás. Eu fui um dos relatores da parte de História. Eu era professor da estadual, era professor convidado, e fui, à época, a universidade me colocou, era uma comissão, eu era um dos 3 membros, que estava no Recife, quando a LDB, na parte de História, ela foi definida, né? E a gente se postou contra várias situações que havia já naquele momento. Isso é uma coisa. A outra reside de que a BNCC ela é um documento que ela contém 2 coisas. Ela contém uma parte teórica, que muita gente não lê, e ela contém uma parte pragmática que todo mundo quer entender. Sem ter lido primeiro. Então, não dá para você pegar uma parte teórica que não comunga e não coaduna, não conversa com a parte pragmática. Isso é o documento que foi elaborado, é a BNCC. Ela é isso. Se você pegar ela a frio, ela vai ser apartada. Você vai ter uma parte prática, que é o que está em sala de aula, que é o que está no livro didático, tá? Mas que não é a parte teórica da BNCC. A parte teórica é outra coisa. Não estou defendendo também a BNCC, porque a parte teórica também é ruim. Então, ela consegue ser ruim em 2 pontos. Pior, você implementa ela por um processo legal. Você esquece o processo educacional. E a BNCC, ela transforma a partir de 2017, quando ela começa a ser implementada. 2018, ela começa a ser transformada em currículo, e você vai modificando isso via decreto. E ninguém percebeu. Então, o que acontece? E aí, vou usar a expressão que o professor Wellington colocou, não vou me alongar até pelo tempo. Responsabilidade também nossa. Porque, não culpabilizar, mas a responsabilidade que nós temos enquanto docentes, né, de perceber o processo que está acontecendo e você não fala. Né? Que bom que aqui todo mundo está se expondo e expondo. O chat ficou cheio, ficou lotado. A questão é, você pega os municípios pequenos, ou mesmo municípios grandes, ou escolas particulares, onde isso não é espaço de discussão. O professor e o aluno são obrigados a engolir aquilo, desculpa a expressão. Então, a grande questão é, além de competências e habilidades que não são do universo acadêmico brasileiro enquanto projeto, enquanto, digamos, discussão acadêmica, discussão educacional, você tem a noção de capacidade, que também está no documento da BNCC, que gera, o que já foi dito aqui, que são as formações continuadas. Então, leva a noção de capacitação. Capacitação era algo que se dava na ditadura militar. Então, a gente está diante de algo que é um monstrengo e que ele vai afunilando. Se está todo mundo com terapia de grupo, usando a expressão do professor Wellington, ano que vem, o currículo ele vai piorar, porque ele tem um projeto de afunilamento. Então, você vai ter diminuição de carga horária em outras disciplinas, língua portuguesa vai perder mais espaço, porque a ideia central da BNCC é que as áreas de exatas ela ganhem espaço. Então, a gente deixou esse espaço, a Marisa foi muito feliz na fala dela, nós deixamos que isso fosse crescendo, né, enquanto sociedade, né, enquanto professores, e ninguém falou nada. Essa é a grande questão. Então, mas eu tinha como falar? Tinha, porque isso foi audiência pública,
isso foi posto em fórum, isso foi posto em vários locais onde era o lugar de fala de quem é docente. Verdade. Então, eu vejo por esse olhar de que, nesse ponto, estamos a chorar um leite derramado, sim, porque deixamos o nosso lugar de fala, o nosso horário de fala passar. E agora estamos diante de uma situação que nem é possível administrar. Professor, há duas Só um minutinho, Maria, só para terminar aqui. Ah, tá, desculpa. Então, o que ocorre? Você tem uma série de conflitos dentro da BNCC que conflituam também com a LDB. Esse é outro problema. Uhum. E você tem o mercado, no sentido literal da palavra, do mundo do livro didático, que é um mercado que produz um produto ruim, que não deve ser digerido por aluno nenhum, mas que muito professor avaliza. E aí eu fico olhando. Eu não vou me colocar aqui não como professor, vou me colocar como pai. Eu tenho um filho de 15 anos. Ele recebeu o livro de filosofia que foi adotado na escola que ele estuda. Eu fiz um documento de 30 páginas para a editora Moderna. O livro foi retirado do mercado. Foi uma briga de 3 meses, mas o livro não foi para o mercado. Eu comprei uma briga com o autor, com a editora. É necessário. É lugar de fala. É meu filho. Sim. Então, são coisas assim que eu acho que é papel de professor, é papel de pai. Agora, quantos pais nós temos que olham o livro do filho? Então, a gente tem... Não acho que não é só a BNCC, não é só perca de carga horária, Thaís. Não é somente a LDB. Não é... A gente tem um monte de coisa que a gente não está conseguindo unir e fazer a discussão do corpus como um todo. A gente está fazendo discussões fragmentadas. E esse fragmento em discussão, ele não vai nos tirar do lugar em que estamos, não. Pelo contrário. Desculpe pela alongada fala, professor. Eu acredito, pela contribuição. professor, se eu estiver falando demais é porque eu já tomei uma parte da vacina e tem uma parte minha que já caracterizou. É o seguinte, quando as meninas estão falando aí sobre a questão da lotação, eu vou dar uma sugestão a você.